quero tecer 3 observações, uma subjetiva e 2 concretas. A subjetiva é a seguinte: se eu soubesse que esta reunião e aquilo que nós pretendemos viria a acontecer no ano de 2012, em vez de namorar uma irmã da embaixadora do Brasil em Angola, eu já teria escolhido namorar com a própria futura embaixadora. Aí nós já ganharíamos um tempo enorme, porque estaria ela lá e eu aqui a trabalharmos juntos. Esse é o ponto subjetivo, está superado, não tem mais solução. Bom, segundo, eu quero confirmar o que o nosso Roberto Marinho disse. O Ceará exportará em 2012, se as nossas estimativas estiverem corretas, 16% a menos, exatamente por conta de que o consumo na Europa está caindo. Não é problema nosso, é a situação difícil que o continente europeu está enfrentando. E, efetivamente, se nós tivéssemos uma presença mais ativa no continente africano, esses 16% seriam apenas redirecionados e nós não iríamos ter perda nenhuma no ano de 2012. Segunda observação. E a terceira é o que vai acontecer agora. Eu peço aos senhores o máximo de atenção ao que vai ser dito. Vamos trabalhar juntos e tudo aquilo que foi mostrado aqui em números, vamos transformar em realidade. Era isso, muito obrigado e peço perdão por ter sido mal educado. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite, de estar aqui e poder contribuir com essa parceria. Mas antes, eu queria, antes de fazer a apresentação, até porque aqui tem 2 conselheiros que não vão deixar mentir, que é o Chico Santana, da Brandão, o Carlos Maia, da Termaco, nosso diretor comercial, Zé Arnaldo, Mário Jorge, diretor de infraestrutura. Mas agradecer de forma especial o Roberto Marinho, essa pessoa que é lutadora, tem uma visão futura e que conseguiu, junto com esses parceiros, FIEC, Sebrae, Banco do Nordeste, vários outros, e os empresários, principalmente os empresários e os armadores, e principalmente aqui os operadores, porque nada acontece se não tiver a operação bem feita, que são parceiros do nosso povo. Com a criação, particularmente eu tive sorte, porque entrei na Companhia Docks em 2007, a convite do então ministro Pedro Brito, em 2007, para nessa nova roupagem que o presidente Lula incrementou no setor portuário brasileiro, que foi a criação da Secretaria de Portos da Presidência da República. Hoje, continuado com o ministro Laurence Cristino, que não pôde vir, porque nesse momento, por conta da greve dos Anvisa, Polícia Federal, Receita, está em Brasília hoje, nesse exato momento, na Casa Civil, tentando contornar essa crise. Quem é cearense que passou pela orla está vendo a quantidade de navios, hoje 17 navios ao largo. Mas, com a criação da CEP, nós tivemos condições de fazer muitos investimentos já concretizados e outros em andamentos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos foram investidos aproximadamente 300 milhões de reais só na Companhia Docks do Ceará, só no Porto de Fortaleza. Fora outras ações do governo do estado, como mobilidade urbana e da própria Companhia Docks. Então, eu gostaria também de dizer que o Porto de Mucuripe está preparado para receber essa nova rota. Não só essa, como outras
que está sendo preparada, elaborada por conta dessas obras estruturantes e necessárias para alavancar o porto. Para vocês terem uma ideia como é que está o porto hoje, em 2007, quando eu entrei, eu gosto sempre de repetir isso, que um determinado colunista do jornal aqui cearense, em 2007 perguntou se eu estava entrando para fechar o porto. E hoje o porto, de 2007 para cá, Carlos Maia testemunha disso, está um outro porto. Hoje nós não temos condições, hoje o porto está totalmente cheio de carga, batendo recorde de movimentação na história do porto. Esse primeiro semestre, nós batemos o recorde da movimentação na história do porto de 70 anos. Hoje a companhia é uma companhia que está enxuta, superavitária, com muitos investimentos. Eu vou mostrar aqui rapidamente. E também outro dado importante foi esse recurso que nós, por conta da Copa do Mundo, PAC Copa, conseguimos 149 milhões de reais para a construção do novo terminal. Sendo que o novo terminal de passageiros, que a gente costuma dizer um terminal de múltiplo uso, porque conseguimos uma área de aumento de área de pátio em 40 mil metros quadrados, que vai dar um upgrade para a nossa armazenagem de mercadorias, e também um novo cais de atracação de 350 metros de profundidade. Fizemos a dragagem, estamos somente sendo homologada dentro de 2 meses, 1 mês e meio a 2, vai ser homologada a nova dragagem, novo calado do Porto de Fortaleza, e todas as obras de infraestrutura necessárias pós-dragagem já estão sendo concluídas, e algumas já concluídas. Então, vou fazer, pelo adiantado da obra, uma rápida apresentação, e a gente vai, vocês vão ver que o porto está totalmente preparado para receber não só essa nova rota, como já foi bem explicado pelo Roberto Marinho aqui, pelo Roberto Macedo, como também a de Cabo Verde, com outras rotas. Bom, o Porto de Fortaleza, como eu costumo dizer, é um porto de múltiplo uso. Ele pode receber praticamente todo tipo de carga, navios de carga geral, navios roll-off, que são de automóveis, navio portas-container, navio de passageiros, os navios de graneleiros e navios petroleiros. A área de influência, todos sabem que ele fica no litoral nordeste, com grande área de influência nos outros estados circunvizinhos. Temos acessos, esse acesso pela Dioguinho, via expressa. Agora, um dado importante é que existe uma demanda muito grande, por conta também agora, principalmente da Copa, foi feita aquela ponte, da Sabiaguaba, e aquela via que vai ser até a Maestro de Lisboa, já está em fase agora já de ordem de serviço do governo do estado, e essa outra que sai do porto até a ponte já está com o projeto executado, o projeto já concluído, já para ser licitado ainda este ano. Então, o porto, na questão da mobilidade urbana, da mobilidade, vai ser também vai ter um upgrade agora. Na questão dos acessos ferroviários, já estamos há 3 anos com estudo para remodelagem, para ficar mais rápido o nosso trilho que chega, a nossa ferrovia que chega no porto do Mucuripe. Existe a Transnordestina, que chega ali lá em Acarape, de lá vai para o porto do Pecém, ali tem uma área de triagem, lá para o porto do Pecém, e essa que vem até passa por Parangaba, chegando ao porto do Mucuripe, tem um projeto o projeto também já feito, e em parceria com a Transnordestina, Governo Federal, diga Secretaria de Portos, e também o Ministério do Transporte, a gente fazer uma remodelagem dessa linha para melhorar pelo menos em 30% a 40% a velocidade dessa ferrovia. O cais comercial, hoje temos 1.116 metros, com largura de 20 metros, que é a área de cais. São 5 meses de atracação.
o berço 104 e 105, 13 metros, o berço 103, 11 metros e meio, mas já temos o projeto, estamos conseguindo os recursos com a Secretaria de Postos para o próximo ano fazer o derrocamento, aqui não é dragagem, é derrocamento, para 13 metros de profundidade. E esses dois outros são, fica complicado, não se pode dragar, porque são blocos de rochas ali nesses dois berços, o 101 e o 102. A questão aqui, o Pia Petroleiro, são 2 berços de atracação, hoje já em fase de homologação, mas já feito a dragagem, 13 metros de profundidade. E temos a ponte de 853 metros, com 2 berços de atracação. A capacidade de armazenagem, então, temos 5 armazéns de 6.000 metros quadrados e uma de 3.000 metros quadrados, que é um removível. E o pavimento, a área de pátio, de 131.000 metros quadrados, como eu já falei, estamos fazendo mais 40.000 metros quadrados de área de expansão. O Porto de Fortaleza é o segundo maior polo moageiro do país, onde tem aquela área que vocês conhecem, são 3 grandes moinhos e uma capacidade de 250.000 toneladas de capacidade de armazenagem. Temos também 2 tomadas frigoríficas, temos 240 tomadas frigoríficas, com a expansão agora sendo executada mais 260 novas tomadas. 2 câmaras frigoríficas, 2 salas climatizadas, 2 câmaras frias e laboratórios para análise fitoterápica, junto com o Ministério da Agricultura. Temos também um armazém de segregação, que é a área de, principalmente isso foi devido a aquelas gripe aviária e suíno, então essa área de segregação para carga perigosa, com autoclaves e tudo que é necessário para combater as pandemias. Os equipamentos hoje são todos da iniciativa privada, a Brandão Filhos, V. Castro, Unilink, Termaco, onde tem guindaste MHC, 32 empilhadeiras e 2 descarregadores mecânicos de grama e um guindaste canguru. A retroárea, temos a retroárea que hoje pertence à Petrobras, com área de tancagem e uma área de parque de triagem da Transnordestina, que fica naquele outro lado do porto. Mais perto, está dentro da zona primária, na área da poligonal do porto, organizada. O NAP é o Núcleo de Apoio Portuário, onde foi feito em 2006, que poder integrar todos os órgãos intervenientes para melhorar a burocracia, facilitar o trâmite de documentos, facilitando assim, melhorando a logística, o trâmite do desembaraço das mercadorias. A segurança, nós estamos todo com o ISPS Code, foi o primeiro porto do país a ser homologado como um porto seguro. O ISPS Code, isso depois de 2007, do atentado, atentado aos Estados Unidos. Estamos todos, o porto é um porto seguro e temos todas, principalmente na questão de treinamento e infraestrutura para os guardas portuários. Aqui é o certificado, ISPS Code. Serviço de apoio, temos 2 empresas de praticagem e 4 empresas de rebocadores, inclusive, que dá apoio ao Porto do Pecém. Capacidade de atendimento, hoje a capacidade de atuação de 260 metros navios cargueiros com até 50.000 toneladas, passando agora para 80.000 toneladas. E 250 metros navio de passageiro, com esse novo carro de atracação, que vai ter um Dolphin também, 350 metros de comprimento. Bom, a vocação do porto, os derivados de petróleo, IGLP, trigo, enxofre, malte, bobina de papel, bobina de aço, coca de petróleo, temos também cimento, trilho, asfalto, os aerogeradores, que também estão chegando aqui no porto, e a questão das frutas também, frutas, pescado e outros como castanha de caju, óleo de
castanha, cera de carnaúba, aguardente, sal, couro, produtos siderúrgicos e calçados. A movimentação no primeiro semestre de 2012 foi 2.100.000 toneladas e essa movimentação foi recorde na história do porto dos últimos 70 anos. Onde 55% são granais líquidos, 27% granais sólidos e 18% carga geral. Aqui os granais sólidos são mais trigo, fertilizantes e malte. Aqui vocês terem a ideia da questão da evolução da movimentação, né? Esse ano aqui foi o ano de maior movimentação da história, perdemos um pouco, e aqui a tendência é a gente bater ou igualar mais ou menos esse mesmo patamar de movimentação. Bom, negócio com Cabo Verde já foi explicado aqui pelo Roberto Marinho, não precisa mais a gente repetir. E os investimentos de 2007 a 2009, fizemos o reforço do cais comercial para os guindastes poderem operar no mês 104. Recuperação do pia petroleiro, também que estava precisando de toda uma recuperação de infraestrutura e estrutural nesse pia. Via Espécie Corpo, como eu já falei, foi toda a infraestrutura e treinamento para os guardas portuários e o aumento de parque de tomadas frigoríficas de 240 para 500 tomadas. As manutenções civil, elétrica, mecânica, defesa, sinalização náutica e as turbovias, todas as manutenções acontecendo no porto em dia. Fizemos a recuperação das cobertas do galpão de manutenção e a reforma das câmaras frigoríficas. Em 2010, foi o investimento concluído. A derrocagem no berço 103, que era de menos 10 metros, está para menos 11,5. O CVT portuário, que é um centro de treinamento. A recuperação das turbovias, lá do pia petroleiro, e abrigo para a subestação do pia. Em andamento, aqui a fase menos 14, na realidade a dragagem, o canal de acesso e a bacia de evolução para menos 14 metros e os berços para menos 13 metros de profundidade por conta da cortina que já só poderia receber a profundidade de menos 13. Monitoramento ambiental, novo sistema de combate a incêndio, a modernização do CFTV, estamos em fase de conclusão, e a nova sinalização náutica do porto por conta da dragagem. Armazém removível, que já foi construído, o novo sistema de abastecimento de água e incêndio do pia e do cais, já em fase também de andamento, concluído no final do ano, e uma nova armazém de carga geral. A nova iluminação industrial do porto era uma demanda já antiga, do Ministério do Trabalho e também dos próprios operadores e trabalhadores. Pavimentação industrial, estamos pavimentando toda a área do porto, de 130.000 metros quadrados de pavimentação. Aqui é uma obra do PAC, foi uma obra de 14 milhões de reais. Ampliação da área de tomadas frigoríficas, novas defensas, modernização do sistema de pesagem rodoviária, já estamos licitando agora esse mês. Recuperação dos dormentes e regularização do piso e recuperação das muretas do pia petroleiro, recuperação da caixa d'água e recuperação estrutural do cais comercial. É a segunda etapa aqui. Estamos iniciando a reforma da coberta do gate, nova sinalização náutica do Porto de Fortaleza, a nova sinalização aqui da área de pátio, o derrocamento do berço 103, como eu já falei, para menos 13, e as geradores e nova subestação de energia para poder aguentar toda essa demanda. Aqui, sim, antes, eu gostaria também que nós estamos modernizando, são mais de 10 milhões na área de TI, modernizando todo o nosso parque de tecnologia da informação para poder dar velocidade a toda essa burocracia que ainda impera, né, no nosso país. A gente está modernizando todo o nosso parque de tecnologia da informação. Aqui, essa área de pátio, no acréscimo de 40.000 metros quadrados, o terminal de passageiros e um novo cais de atracação, e aqui tem um novo. Essa entrada vai ser independente, essa daqui. Aqui esse muro vai sair para ficar aqui, que vai interligar com o antigo pátio. Então nós vamos ficar com um novo cais de atracação, com essa área aqui de movimentação de faixa de carga com 50 metros, para poder facilitar toda a movimentação na área de carga, preferencialmente para terminal de passageiro. Quando não tiver com navio de passageiro, vai ser operado carga geral aqui no porto.
Hoje, o CAIS, essa obra está com 23%, como eu falei, uma obra de 149 milhões. Aqui é só para vocês terem ideia como é que está a obra, né? Já foi, como eu falei, aqui nós estamos com esse novo cais de atracação, com todas essas estacas já cravadas, e a retroárea do aterro hidráulico já fizemos 112 mil metros cúbicos, ao todo são 230, que é essa área de aumento de área de pátio. Bom, eram mais essas considerações. Eu fui um pouco rápido por conta do adiantado da hora. Me pediram para me falar só 10 minutos, eu acho que eu já até falei mais. Mas só para deixar registrado, nós estamos muito ansiosos que aconteça essa nova rota para Cabo Verde, porque foi uma luta muito intensa dos empresários aqui, dos empresários cearenses, e apostaram nesse novo projeto, coordenado aqui por Roberto Marinho. Eu acredito que eu fiz questão de falar tudo isso, porque tudo que aconteceu foi praticamente de 2008 para cá. Então, o porto hoje é um porto, ainda tem muito a avançar, mas está um porto moderno, com condição de receber essas novas rotas. Então, eu agradeço a minha participação, o convite, né, desse grande homem que está fazendo a diferença aqui no nosso estado, pode ter certeza disso, e agradecer aqui a Casa FIEC, em nome do nosso presidente Roberto Macedo. Então, muito obrigado. E antes de nós darmos sequência, já próximo ao final do nosso evento, eu queria só deixar registrado para vocês que todos os senhores e senhoras acabaram de receber, além dos diversos materiais informativos que já estavam disponíveis, nós acabamos de receber, chegou aqui da gráfica agora, quentíssimo, notícia quente mesmo, a 11ª edição da revista Brasil-Portugal no Ceará, que é uma publicação da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, que é uma revista de referência na área de economia, de negócios, e que aborda exatamente todas essas questões econômicas da lusofonia, principalmente essa questão do trabalho desenvolvido pela Câmara e seus parceiros. Nessa edição atual, edição 11 que vocês estão recebendo aí, como eu falei, em primeiríssima mão, nós temos uma entrevista com o excelentíssimo senhor embaixador de Portugal no Brasil, o novo embaixador, tomará posse, Dr. Francisco Ribeiro Teles, que fala exatamente sobre essa questão dos esforços dos países de língua portuguesa para ampliar e sedimentar o comércio econômico. Então, dando continuidade, nós vamos agora chegar a um momento importantíssimo de nosso encontro, que é exatamente a apresentação do documento de associação dos armadores de Cabo Verde, com as condicionantes para o início dessa rota marítima que estamos falando, que é um documento de extrema relevância pelo seu papel de sinalizador de um novo momento nessas relações econômicas entre o Ceará e Cabo Verde. Vou convidar aqui o Roberto Marinho, nosso presidente, o nosso secretário executivo da Comissão de Comércio Exterior, e gostaria de convidar também o senhor Luiz Ferreira, da MTL, Companhia de Navegação. O que sempre se falava, quando a gente estava para começar a rota, é a questão do seguinte: eu preciso de uma quantidade de cargas para dar início. Eu preciso, o custo portuário no Brasil é muito caro. A burocracia, isso aí são os diversos itens. Quando nós fizemos uma reunião na Enapor, a empresa que administra os portos de Cabo Verde, agora em maio, eu disse: vamos fazer o seguinte, já que nós estamos numa nova era, já que nós vamos marcar uma data para iniciar as operações, precisamos de um documento oficial onde você emita exatamente o que é que você chama de, que eles utilizam o termo constrangimentos, que o nosso são os gargalos. O que é que são esses gargalos? Qual é o problema? Então eles emitiram um documento. Devo dizer que, para a felicidade nossa, boa parte disso já está previsto nos acordos de cooperação entre os portos de Cabo Verde e do Mucuripe. Outras partes a gente vai ter que buscar junto ao governo do estado, junto ao governo federal, mas o principal, eu posso assegurar a vocês, o principal é a cada empresário visualizar o seu produto no mercado, seguir as ações, evidentemente, de divulgação e de comercialização, que juntos a gente chega a esse termo. Então, eu vou dar uma lida breve, ele é muito curto.
Diz assim: no segmento do encontro realizado na sede da Enapol em São Vicente, da Associação Cabo-Verdiana dos Armadores da Marinha Mercante. Excelentíssimo senhor Roberto Marinho, da Senatriz Brasil, São Vicente, 6 de agosto de 2012. Restabelecimento da rota Ceará-Cabo Verde. Excelência, no segmento do encontro realizado na sede da Enapol em São Vicente, vimos por meio deste confirmar a opinião unânime dos armadores de Cabo Verde de que o grande constrangimento dessa rota incide no custo elevado das despesas portuárias com navio e carga, aliado ao fortalecimento do real nos últimos anos. Aí eu vou fazer uma parte, a gente tem acompanhado, eu disse que o acordo serviu para trabalhar isso daí, e o fortalecimento do real esses últimos anos tem dado um pequeno refresco que dá para começar a trabalhar mais forte. Está sobejamente reconhecido que houve ao longo dos anos, pelo menos desde 1990 a esta data, várias tentativas de implementação da linha, mas sem sucesso. Aqui ele cometeu alguns equívocos em relação à data, porque até 2007 a linha aconteceu. O próprio estado de Cabo Verde, através da Companhia de Navegação Área Verde, colocou nos anos 90 os navios Santo Antão e Ilha de Como. Os privados utilizaram os navios Dilsa, Marco Aurélio e outros, e os resultados não foram atraentes. Ele está remontando os anos 90. Eu estou lendo sem omitir nenhuma parte para que a gente possa ter a discussão e referenciar o que aconteceu em todo esse tempo. Na nossa reunião eu disse: vocês têm que partir de um paradigma diferente. O Brasil hoje é outro, diferente de 5 anos, 8 anos, 10 anos atrás. Quem dirá de 1990. A África hoje é outra, Cabo Verde é outro. Então não posso me amarrar nas mesmas coisas. Mas eles escreveram. Em 2004, a Cabo Mundo Shipping Line fez algumas ligações Cabo Verde, Fortaleza Cabo Verde, e mais tarde a Port Line com o Porto Tejo, e pelos dados que obtivemos os resultados foram negativos. Aí vale uma outra observação. Foi negativo por razões que a gente não pode detalhar aqui, mas quem operava este navio operava para si, não operava para a comunidade, para a sociedade, para as empresas. Então, o insucesso de uma atividade empresarial, evidentemente, refletia no insucesso da rota, porque era o que ele não tinha. Em sumo, de 2008 a esta data, a Polaris, Companhia Cabo-Verdiana de Navegação, tem operado com o cargueiro Santo Antão no transporte dos vegalhões de ferro do porto de Recife para os portos principais e secundários de Cabo Verde, e confronta-se com o mesmo problema de custo, a despeito de se conseguir alguma anuência na utilização dos remolcadores pela atracação desse navio de pequeno porto. Essa rota que ele se refere é exatamente a rota que operava em Fortaleza. Depois ela mudou-se para Recife por conta da mudança da linha de produção da Gerdau, e é exatamente a mesma linha da empresa que operava até então, e que o proprietário dela faleceu em janeiro, e aí realmente a coisa mudou o rumo. Podemos aqui destacar os serviços que carecem. Eu acho que isso tudo foi só para contextualizar o que vale a pena a gente se pegar. A gente não pode se pegar no passado, a gente tem que se pegar no que falta resolver. E aqui ele diz: podemos aqui destacar os seguintes serviços que carecem de correções em relação a outros portos, para que se possa tornar um custo mais realístico para a viabilização da linha. Os custos de pilotagem, guarda obrigatória, rebocadores, utilização de grua de terra. É por isso que eu explicava aos empresários da MTL que vão apresentar agora, que nós formamos um grupo de empresas com operador portuário, com logística, com agente de navegação. Para quê? Esse grupo é para viabilizar, um grupo que tem um compromisso e um interesse firme de fazer isso acontecer. Então, se há o compromisso e há os equipamentos e há a condição física, todos estão envolvidos para que a gente supere isso daí. Movimentação e armazenagem de contentores, dificuldade no abastecimento de combustíveis. Pronto, aí ele disse que não pôde mandar os custos
porque esses custos ele não recebeu, e também se ele recebesse não seriam os custos reais, porque o acordo de cooperação assinado entre os portos ele previa melhorar esses custos. Em suma, posso dizer a vocês, o documento da Associação Cabo-Verdiana de Armadores, o que ele pede é o que está sendo feito. E eu já tinha dito isso pessoalmente a eles, quando lá estavam presentes 3 armadores. Eu expliquei e disse, olha, o compromisso é esse, a questão de custo está toda sendo operacionalizada. Se tiver que diminuir custo com a Visa, a gente vai até ela, se tiver que diminuir, e assim a gente vai para viabilizar. Ou seja, agora é isso, uma carga com a companhia de navegação, que a MTL vai apresentar agora, para que a gente possa, enfim, ver que data a gente pode ter todos os detalhes arrumados para poder fazer o anúncio oficial desta nova realidade. É isso que diz o documento. Bom, eu vou apresentar um pouco o que é o nosso grupo. Esta responsabilidade do Sr. Roberto Marinho. Minha presença aqui é do meu colega, Alfredo André. Veio da Alemanha reconhecer uma realidade. Todos tínhamos curiosidade em saber a pressão do Sr. Roberto Marinho. Tivemos mesmo o desafio, mas já era a nossa intenção, aproximar-nos deste mercado. E viemos principalmente com a intenção de avaliar todas as variáveis que o negócio poderá ter devido aos receios do passado. No passado foram feitas várias tentativas, todas resultaram mal, mais tarde ou mais cedo, e esse era o nosso receio, por isso estamos a fazer um trabalho de base. Então, tenho uma pequena apresentação da empresa, mas quando foi de surpresa, está em inglês. A companhia está baseada, a sua base é navegação, com 8 países representados. Fiquei engasgado com café. Temos cerca de 200 navios, 6 mil empregados, espalhados por 8 países. O nosso escritório principal está em Liga, onde é a sede da companhia. Depois, todos estes com diferentes atributos, espalhados pelo mundo. Aqui não explica grande, é difícil explicar esta estrutura, onde está o presidente da companhia. Depois surgem as companhias seguintes. A nossa frota, que é constituída por 200 navios de diferentes tipos e tamanhos, por isso, a análise do mercado desta linha era importante devido ao que se adaptaria melhor, porque cá perto de limitações e, portanto, seria importante perceber que tipo de navio é que seria o ideal para este serviço. Aqui são os diferentes tipos de navios da companhia. Este é o crescimento da nossa frota ao longo do tempo. Neste momento somos a 12ª companhia no mundo de navegação, com a frota mais jovem, com uma média de 2,8 anos de idade dos navios. Aqui a divisão da frota por tipo de navios, onde temos o gás, os combustíveis, o bulkheaders, que é os containers, e os LPPs, que são navios também multipropósito. Ok. Isto é para explicar o sistema de localização da frota. Cada cor corresponde a uma empresa do grupo, todos os navios que estão espalhados pelo mundo, no sistema automático com GPS e com a centralização da informação. Conseguimos ao cliente explicar exatamente no dia e na hora onde cada navio está. Onde está a sua carga, onde é que vai, o tempo vai demorar, para não existir aquela célebre história de que 8 dias transitar.
E o navio segue, continua atracado ainda no porto onde carregou, por um problema qualquer. E isso, a verdade, a informação é a sustentabilidade da empresa, praticamente. Ship Management, isto é para explicar que dentro do grupo nós fechamos o circuito, planeamos o navio, construímos, operamos, emitimos o seguro, é tratado na companhia, o financiamento é nosso e depois a operacionalidade e a comercialização também a fazemos. O objetivo é fechar o circuito de forma a que possamos controlar custos e não estar dependente de terceiros. Portanto, tudo isto começou em 81 com o senhor, o comandante Alfred Hartmann, que criou esta companhia, e Hartmann Schifffahrt é a empresa que está a operar esta quantidade de navios, 60, e também a tratar da parte de financiamento dos próprios navios. Intership Navigation. Este é o maior escritório da companhia, está em Limassol, no Chipre, onde se ocupa os bulkers, os multipropose e os cement carriers. Também com cerca de 60 navios. Feederlines, que é o armador oficialmente para cerca de 50 navios, onde estão os navios que a MTL, da empresa onde nós somos diretamente originários, do grupo. Praticamente todos os navios que operamos são da Feederlines, que está em Groningen, na Holanda. Esta é outra empresa do grupo, que está baseada também em Limassol e no Chipre, que tem como responsabilidade o controle e financiamento e a supervisão de tudo o que é feito pelas outras companhias do grupo. E faz serviços a terceiros. Presta serviços a terceiros. Portanto, todo o management de navios e produtos pode ser feito a qualquer companhia, e daí temos como maiores clientes as grandes companhias de contentores que pedem que o management seja feito dessa forma. Aqui também tem a Liga, onde temos o novo investimento da companhia, talvez o maior de sempre, que são estes anchor handling, os navios que fornecem todo o tipo de serviços offshore e a navios de todo o tipo. Plataformas, assistência a qualquer avaria em alto mar, qualquer tipo de navio, todos eles estão preparados e no Brasil, neste momento, estão situados alguns da frota. Aliás, vimos no Rio até esta semana. Portanto, a nossa intenção é ter um acesso direto à carga, quanto mais diretamente estivermos envolvidos com o cliente, mais certeza temos da qualidade do serviço. E uma parte sobre isso. Nós nunca tivemos um cliente, que eu me recordo em 16 anos de companhia, que ficasse só por um ano, um contrato de um ano. Nosso objetivo é sempre, quando entramos para algo, fazer isso bem e para sempre. E tivemos a analisar os clientes mais recentes da companhia, e um deles tinha 12 anos já de companhia. Portanto, há uma relação direta, por isso, tentamos, como estava na frase anterior, ter o mais ligado possível ao cliente. E isso, tudo o que for necessário, como já expliquei, o Roberto Marinho também, tudo o que for necessário, nós iremos fazer e em breve apresentaremos ao vosso grupo e ao Roberto Marinho o nosso estudo para essa linha ter sucesso. A partir daí, se houver condições, todos juntos, eu em breve estarei aqui outra vez. A minha ideia é que é para sempre. Que é o objetivo que nós estamos aqui. O Commercial Management, isto é gás quente, são navios de gás, que estão em Hamburgo. Esta é a MTL, onde nós somos originários, que está em Duisburgo, perto de Soldorf.
UBC, United Bulk Carriers, também trabalha bastante com o Brasil, com toda a América, o continente americano, com navios de 7.853 mil toneladas. É o tipo de navio que mais vezes vem aqui abaixo ao Brasil. São os nossos colegas que têm o escritório em Filadélfia. A HSA, com a parte asiática do negócio. Sede em Singapura, é recente, porque o mundo mudou e os mercados passaram muito para aquele lado, e então tivemos que criar a nossa própria estrutura naquela zona. E, neste momento, estão a usar os navios de contentores, que são estes, operados basicamente pelas companhias que todos conhecemos de contentores. Todas as companhias conhecidas de contentores têm, com o seu nome, navios nossos a operar e são os grandes clientes da companhia. Ao fim e ao cabo, são estas companhias grandes. Daí estávamos a falar ontem, não somos competição, não fazemos concorrência, nunca. Claro, em Singapura, que é o mesmo escritório que está a fazer as cargas da África Austral, Australésia, portanto, é a carga especial também, tudo baseado em Singapura, com navios entre 16 e 25 mil toneladas, já é demasiado grande para o que nós pretendemos para aqui. E este é o tipo de navio a aplicar preferencialmente no que temos estado a conversar. É com base neste tipo de navio, que iremos fazer todos os cálculos e apresentar ao Escoperto Marinho o nosso estudo completo para ter sucesso. Isto é o limite. Isto é um navio com 630 teus, totalmente carregado, poderá andar 450 teus, 400, depende de tudo. Depende do tipo de carga, depende do que é que pesam os contentores. Mas isto estamos a atingir o limite do navio que vai a Cabo Verde. É isto o limite. Portanto, será nisto que teremos que nos concentrar e não expressar ideias muito diferentes, porque qualquer outra ideia de o mínimo tentativa assim megalómana irá destruir. Porque Cabo Verde tem limitações. Se nós queremos ter sucesso, este navio tem características ideais para isto: estabilidade, bom para contentores, bons consumos, e é com essa base que nós vamos trabalhar. Nós estamos aqui hoje porque viemos reunir todo o tipo de informação, custos, dificuldades, tudo, os constrangimentos que o Alberto Marinho falava, tudo isso é que nós estamos a tentar reunir. Agora, hoje vamos de volta e vamos trabalhar muito rapidamente, fazer contas e apresentar o que é a viabilidade da linha. Depois, há um esforço de todos, sim senhor. Todos faremos um esforço. Mas, quando começarmos, é para continuar e nunca mais parar. E esse é o objetivo de estarmos aqui a reunir tudo que é informação. É do parque, é as despesas portuárias, é os utilizadores, é o despachante, é o caminhão, é o operador de contentores. Se há quem aluga contentores, como ontem falámos aqui na zona, de preços, como, prazo de entrega, tudo isso tem uma importância enorme. E é isso que estamos a fazer aqui e vamos recolher essa informação completa para rapidamente chegarmos a uma conclusão. E voltamos aos offshore, que estão baseados na sede da companhia, em Lier, no norte da Alemanha, perto de Bremen. Aqui, do PT, são os tankers. Este é o serviço é outro serviço que nós fazemos para nós próprios e para terceiros. Além de, como nós consumimos enormes quantidades de combustíveis, só nisto, estamos a falar de uma porcentagem sobre todo o combustível consumido, deixamos de pagar porque temos o nosso próprio brokers.
de combustíveis e já está com 3.000 e não sei quantos clientes mais. Porque consegue ser competitivo. Devido à dimensão da companhia, consegue ser competitivo. Estes são os suportes, os pontões e reboques que também utilizamos. Esta é uma parte decisiva da companhia. Só se pode crescer tendo tripulação. Ninguém quer trabalhar no mar. Antigamente toda a gente queria trabalhar no mar. Hoje em dia é o contrário. Ninguém quer. E então tivemos nós que criar as nossas próprias escolas de treino para os nossos tripulantes. E então criámos a escola em Manila, nas Filipinas, onde o que está ali no navio é um simulador de navio. Portanto, a escola é um navio todo simulado, em todos os aspectos, onde todos os tripulantes que vão para os nossos navios têm formação prévia durante uns anos, podendo mesmo vir a chegar a comandantes. Aqui continuamos com a escola, onde podem, desde o início, poder chegar a comandantes com alguns anos de prática a bordo. Estes são os centros de recrutamento também, na Polónia, em Gdynia e Szczecin. E algumas joint ventures com seu treinos na Alemanha. Temos outro na Holanda. Continua a ser um bom país para obter gente mais formada e continuamos a usar com este recrutamento. E a atualização da formação permanente. Todos nós que temos escritórios a bordo, toda a gente, devido ao e-learning, estamos todos a aprender cada alteração à legislação, cada novidade, pode ser num torniquete, pode ser num cabo. Surgiu coisas novas. A informação surge imediatamente e ninguém pode alegar que não teve essa informação adequada. Pessoas só trabalham para informar todos nós que trabalhamos no grupo. Isto, parte final. Outras atividades não são marítimas, como os jatos privados, que foi uma... Lembram-se? Esqueci-me de explicar que isto é uma companhia familiar. Portanto, tudo isto pertence a uma família, um pai e 3 filhos. Neste momento, o nosso presidente é o Dr. Nils Hartmann, tem 38 anos. E a parte imobiliária, que é o final, e todas as empresas do grupo é. E penso que não tem nada mais a acrescentar e esperar que aquele navio, que há quem estava ali a descer depressa, venha a ser o nosso rapidamente. É para isso que cá estamos. Muito obrigado. Quero agradecer Luiz Ferreira e toda a equipe da MTL, que é exatamente pelo interesse demonstrado em sair da Alemanha, vir à Fortaleza, apresentar a empresa, se colocar à disposição para esses ajustes e retornar para a Alemanha ainda hoje. Isso, eu acredito que é uma prova em conteste de que isso que a gente falou, que a gente apresentou, tem todo o sentido e deixa, evidentemente, que a gente faça os ajustes, porque nada acontece sem eles. Tá certo? E eu quero aqui também agradecer de público a Clivânia, que nos ajudou de maneira muito forte em preparar isso tudo e viver esses momentos de estresse que a gente sempre tem quando monta um evento desse porte, com o interesse de realmente de transmitir informação, mas transmitir dados muito concretos, muito credíveis, para que a gente possa dar continuidade a isso. Os membros da CCE que aqui estão presentes também com a disposição de colaborar para que a gente coloque não só esse, mas todos os projetos em andamento. E a todos que estão aqui, realmente meus agradecimentos. Então, só reforçando com todos vocês os agradecimentos feitos já pelo Roberto em nome da Comissão do Comércio Exterior. Nós também agradecemos em nome das Câmaras de Comércio Brasil e Portugal no Ceará e Brasil Angola no Ceará a presença dos senhores e das senhoras neste encontro tão relevante
para a economia e para o comércio exterior do nosso Estado. Aguardem as próximas atividades, os próximos eventos. Os senhores estarão sempre sendo informados ou por e-mail ou através dos sites das nossas entidades. Ok, Roberto? Podemos dar por encerrado o nosso evento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado à FIEC mais uma vez pelo apoio. Uma boa sexta-feira e um excelente final de semana.